Nós saudamos a cada um com a graça e com a paz de Jesus Cristo. Eu penso que, tomando esse momento tão matinal para alguns, acho que para todos nós que estamos aqui, é porque, de certo modo, boa parte de nós já está acostumado a acordar a esta hora mesmo. E alguns colocaram o despertador um pouco mais cedo do seu habitual, Mas penso que esse é um momento muito oportuno para que a gente se levante um pouco e troque abraços, troque desejos de bom dia, desejos que a graça de Jesus esteja com cada um de nós. Saudamos também aqueles que porventura estejam pela internet. Somos gratos a todos quantos cooperaram para que pudéssemos ter esses 7 cultos hoje. Somos gratos ao pastor João Soares da Fonseca, nosso pregador hoje, que vai nos inspirar a partir dos capítulos iniciais do capítulo 2 de Apocalipse. E somos gratos a Deus por nos permitir essa oportunidade nessa manhã que acordou lindíssima, para que a gente possa colocar as nossas almas diante de Deus para que Ele reavive as nossas vidas, reavive as nossas igrejas. Como sempre fazemos, pergunto se temos alguém que nessa semana completou aniversário de nascimento, casamento ou batismo. Se houver, venha aqui, vamos orar por você. Temos alguns irmãos aqui de outras igrejas, são muito bem-vindos, de amigos que sabem de nossas atividades e vieram participar então conosco. Quero lhes convidar a ficarmos em pé para uma oração e depois vamos então prosseguir. Nosso culto será dirigido nesta hora pelo pastor Carlos Daniel, Vânia, sua esposa, e vamos ter aqui um instante de crescimento, vamos cantar, liderados pelo nosso ministro de música Ramon, nossa pianista Sueli Maia. Vamos nos colocar diante de Deus, para ouvir. Senhor, nesta hora em que o Senhor mesmo nos reúne aqui, queremos colocar diante de Ti as nossas próprias vidas e a nossa igreja. Incluímos nesse momento também a nossa primeira igreja, sob a liderança do pastor João, para que cada um de nós, participante dessas igrejas, as outras igrejas aqui representadas por seus membros, cada um de nós, possa saber que a força para viver vem de Ti. A força para Te servir vem de Ti. A força para Te louvar vem de Ti. Conservar com o próprio Senhor o nosso primeiro amor vem de Ti. Podemos fazer muitas coisas, mas se o Senhor não fizer, não valerá a pena. Que nesta manhã, então, a Tua palavra penetre com profundidade nos nossos corações e dá-nos a coragem, a inteligência, de guardar a Tua palavra no nosso coração. Dá-nos o desejo de viver segundo a Tua palavra. Senhor, a Tua palavra nos diz que se nós somos guiados por Ti, nós somos Teus filhos. Guia-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Reaviva-nos, Senhor. É a nossa oração. Nós a fazemos em nome de Jesus.
Todos podem, por favor, se assentar. Bom dia a todos. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. A mensagem do Senhor fala de perdão e amor. E hoje nós vamos relembrar isso na ceia do Senhor. Quem esteve nos grupos familiares essa semana, nós falamos sobre a ceia e lembramos um pouco do que ela significa, o que ela tem significado para nós nesses dias. E eu fiquei muito feliz que hoje é dia de ceia, porque eu pude pensar, não, domingo eu vou à igreja porque vai ter ceia. E vai ser um momento especial, que eu vou relembrar a morte de Jesus e a aliança que ele fez e a lembrança de que ele voltará também. Vamos cantar esse hino, então, vamos nos colocar de pé, vamos cantar esse hino que fala da mensagem do Senhor. Glória
Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus, por mais um dia que o Senhor nos concede, e um dia que podemos estar logo cedo em Tua casa, louvando o Seu nome, Te engrandecendo, participando dessa festa de amor e relembrando tudo aquilo que o Senhor fez por nós e ainda faz. Ó Deus, venha neste culto dirigir com Teu Espírito Santo todos os momentos, o mensageiro desta manhã, tudo que fizermos nesse dia, que possa glorificar o Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar. Todos os domingos, nas nossas celebrações aqui na nossa igreja Batista Curuçá, nós cantamos, lemos a palavra de Deus e também participamos do momento de gratidão, entregando as nossas ofertas ao Senhor. E nós faremos isso também hoje, nosso primeiro culto dos 7 cultos aqui sobre as cartas do Apocalipse. Então convido os irmãos para segurarem as salvas. Nós ouviremos uma música instrumental. Se você está visitando a nossa igreja, fique muito à vontade para participar ou não desse momento. Nos bancos atrás nós temos alguns envelopes onde você pode colocar a sua oferta ou o seu dízimo, se você veio preparado para esse momento. Todas as ofertas e dízimos são para manutenção aqui da casa do Senhor, mas também para os nossos missionários. Caso você queira contribuir também, aqui na nossa igreja nós temos um fundo de ação missionária, nós chamamos de FAM. Você deseja especificamente dar uma oferta para missões, você pode escrever no envelope, também tem algumas canetas aí nos bancos, você pode dizer que essa oferta é para o Fundo de Ação Missionária, que ela será exatamente destinada para isso. Então, enquanto ouvimos uma música instrumental, vamos todos nós participarmos desse momento. Ramon trouxe meu celular aqui porque ele estava despertando, então já viu que eu não acordo então para 7 horas, né? Mas 7h20 o despertador tocou. Mas vamos orar agradecendo a Deus pelas ofertas levantadas. Senhor, muito obrigado porque o Senhor já nos abençoou e por isso nós podemos contribuir, Senhor, na Tua obra, na Tua casa, Senhor, com missões, enfim, com as coisas do Teu reino. Que a nossa contribuição não seja apenas financeira, mas através das nossas vidas, Senhor. É isso que nós queremos consagrar e dedicar ao Senhor. E fazemos isso no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem, por favor, levar salvos. Nós faremos uma leitura bíblica agora, que será indicada aqui no nosso telão. E está em Apocalipse 1, de 9 a 11. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: Amém. Vamos nos colocar de pé novamente e cantar esse hino que tem o título Terás Vida em Olhar para Jesus. E em Jesus nós temos vida, realmente.
Nós estamos lendo, então, alguns trechos do livro de Apocalipse. Eu vou ler mais um trecho de Apocalipse 2, de 2 a 4. Desejo viver mergulhado no amor de Jesus. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Vamos orar mais uma vez. Vou pedir para o Ramon orar nesse momento, agradecendo a Deus mais uma vez por esse culto e orando também pelo pregador dessa manhã. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui para podermos ouvir da Tua palavra e cantarmos louvores ao Senhor. Senhor, queremos entregar ao Senhor todo este culto que está sendo realizado ao Senhor e que o Senhor venha falar aos nossos corações através da Sua palavra, através do nosso pastor, querido pastor João, que estará ministrando, Pai. Abençoe a sua vida, abençoe as nossas vidas aqui agora, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito obrigada. Vamos convidar então o pastor João, pastor da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, nosso irmão em Cristo, para o primeiro culto hoje dos 7 cultos, no dia 7/7. Alguém me disse assim, a gente devia ter feito em 2007, né? Um pouquinho depois, estávamos nos preparando. Seja bem-vindo. Obrigado. Pastor João, a quem desde já agradeço aqui pela participação, é pastor da Igreja Mãe de todas as igrejas do Rio de Janeiro e, de certo modo, de quase todas as igrejas do Brasil, né? Porque foi, segundo uns, a segunda, segundo outros, a terceira. Penso que me incluo na categoria dos que penso que foi a terceira, mas talvez possamos dizer que foi a primeira igreja realmente com uma visão de todo o Brasil. Foi a primeira igreja em nosso país a pensar o Brasil. Todos os seus pastores, desde o primeiro até o atual, sempre com essa visão do Brasil e também do mundo. É uma igreja, de fato, que merece esse título de igreja mãe de todas as nossas igrejas. E o pastor João, há 7 anos, tem tido o privilégio, porque, de fato, assim que nós percebemos o ministério pastoral, de conduzir espiritualmente aquela igreja ali no bairro do Estácio, na Praça Álvaro Reis, ou na Rua Frei Caneca. Cada um pode escolher também o seu endereço, como nós que temos 2 endereços também. Então, nós, com grande alegria e expectativa, o pastor João aceitou nosso convite. Logo de início, foi o primeiro a ser convidado e o primeiro também a imediatamente aceitar, daqui ele vai então ministrar a sua igreja. Então, você esteja absolutamente à vontade aqui, nessa que é também a sua igreja, como a primeira também é a minha, quando lá vou. Em algum lugar se lê: Deus ajuda a quem cedo madruga. Não sei aonde se lê isso, mas aqui estão os irmãos madrugando. E eu espero que Deus realmente ajude os irmãos e abençoe os irmãos nesta tarefa. Quero felicitar a igreja, quero parabenizar a igreja pela iniciativa desta leitura e reflexão em torno da palavra de Deus. É muito bom saber que em pleno século 21 ainda há fome da palavra de Deus, né? E a prova disso é que os irmãos estão aqui e o pastor teve uma boa ideia. Quero felicitá-lo por isso também e esperamos que o Senhor possa abençoar esse esforço dos irmãos até o final do dia. Começou com João, começa com um João e termina com outro, né? Eu vi que termina com o pastor João Falcão Sobrinho. E eu, João, vi, está escrito lá em cima, né? Então, é isso mesmo. Prazer em ver aqui vários irmãos, vários amigos, vizinhos até, né? Temos até vizinhos aí.
bom saber que todo mundo... E a igreja nossa vizinha, né? A casa pastoral, vamos dizer assim, o apartamento pastoral da primeira igreja é aqui do lado, né? Então, eu fui assim, saí de casa 15 para 7, cheguei aqui 10 para 7, uma maravilha, muito bom, um engarrafamento nenhum. Apocalipse 2, né? O texto, os irmãos já leram numa versão, eu vou ler na versão Almeida 21, que diz assim: escreve ao anjo da igreja em Éfeso, assim diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, teu trabalho e tua perseverança. Sei que não suportas os maus e que puseste à prova os que se dizem apóstolos, mas não são. E descobriste que eles são mentirosos. Tens perseverado e sofreste por causa do meu nome, e não te desanimaste. Tenho contra ti, porém, o fato de que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às obras que praticavas no princípio. Se não te arrependeres, logo virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Mas tens a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu lhe darei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Vamos orar. Ó Deus, que as palavras da minha boca e a meditação do nosso coração, neste instante, sejam todas em louvor a Ti. Sê conosco, inspira-nos, abençoa-nos, desafia-nos, em nome de Jesus. Amém. João não era valentão, era apenas cristão. Mesmo assim, os irmãos sabem, foi exilado na ilha de Pátimos, ilha que os romanos transformaram em prisão. E ali na prisão de Pátimos, João viu o que ninguém mais via: as entranhas do céu. Às vezes, irmãos, uma prisão pode se tornar espaço de revelação. João viu Jesus. Jesus ordenou que João escrevesse 7 cartas, 7 bilhetes às 7 igrejas ali daquela região. E a primeira delas, evidentemente, é esta de Éfeso. Façamos então primeiramente um tour pela cidade de Éfeso. Depois vamos conhecer a igreja. Pela cidade, você já sabe, se não sabe, sabe agora, era uma cidade grande, não era uma aldeia. Era uma cidade com mais de 300 mil habitantes. E naquele tempo, uma cidade com esse tanto de gente já era considerada uma grande cidade. E era também, por isso, talvez, considerada e era a capital da província, da sua província, que se chamava Província da Ásia, região onde hoje fica a Turquia. E essa cidade tinha, a sua maior atração era o templo de Diana, ou também chamada de Ártemis. Era um templo tão bonito que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então essa é a cidade, grande cidade, com todos os problemas de uma grande cidade, né? Facilidade para conseguir as coisas e facilidade também para pecar. Esta era a cidade de Éfeso, na qual se inseria a igreja do mesmo nome. A igreja, há controvérsias, alguns acham que ela foi formada por Paulo na sua 3ª viagem, mas como o pastor colocou aí no boletim, também há a ideia de que ela teria sido organizada por Áquila e Priscila. A verdade é que Paulo passou por lá e passou 3 anos, pelo menos, nos informa a Bíblia. Áquila e Priscila também ministraram ali, e foi ali, inclusive, que o casal, chamou Apolo, que era o pastor de Éfeso, chamou Apolo para fazer umas pequenas correções na sua teologia.
Atos 18, 24 e 28. Foi ali também que Timóteo foi pastor, a Bíblia diz em 1 Timóteo 1,3, Paulo deixou Timóteo em Éfeso para que ele colocasse algumas coisas em ordem, e também era uma igreja que, conforme a tradição, teria sido pastoreada por João. Então, só por esse elenco de estrelas, a gente já percebe que era uma igreja muito bem doutrinada. Então, do ponto de vista doutrinário, é uma igreja excelente, não devia nada a ninguém, ela estava no lugar, no ponto, porque por ela passara bons obreiros. Inclusive, Jesus deixa claro isso, ele deixa claro que esta igreja tinha boa doutrina. E na sua palavra à igreja, Jesus, nós podemos estruturar a palavra de Jesus à igreja com três palavras. Primeiramente, vamos encontrar aqui elogio. Aliás, todas elas têm isso, né? Começa com elogio. Depois vamos encontrar a identificação de um erro. Então, elogio, erro. E por causa do erro vem uma exortação. Então, basicamente, a mesma estrutura das 7 cartas, né? Que o Senhor Jesus usou. Os 3 pontinhos para a gente refletir nesta manhã. Então, a primeira parte da carta consta de elogio. No versículo 2, Jesus diz: conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. Meus irmãos, assim como um pecador não consegue esconder coisa alguma dos olhos do Senhor, também a igreja nada ocultará do seu Senhor, que é Jesus Cristo. Jesus vê a igreja. E como dirá Machado de Assis, Deus nos vê como se fôssemos de vidro, Deus olha para a igreja e vê o âmago mais do que a fachada, mais do que a torre, mais do que a bancada, mais do que a estrutura física. Deus vê o interior do coração da igreja. Deus vê e elogia a igreja de Éfeso. Você viu aqui que ele elogia várias coisas, né? O teu trabalho, a tua perseverança, não suportas os maus, puseste à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e tens perseverado e sofreste por causa do meu nome, e não te desanimaste. Então, Jesus faz uma série de elogios à igreja de Éfeso, porque na ótica do céu, essa era uma igreja ficha limpa, diríamos hoje. Uma igreja ficha limpa, uma igreja extremamente zelosa da ortodoxia cristã. Aqueles crentes eram fortes na fé, fortes tanto na defesa da doutrina, quanto na implementação dos ministérios. Uma igreja que fazia as coisas acontecerem, e mais, zelosa ao ponto de colocar à prova aqueles que eram chamados de apóstolos e não eram. Ou seja, os crentes de Éfeso, talvez por causa daqueles grandes pastores que ela teve, ela podia sentir o cheiro de heresia a quilômetros de distância, e então podia resistir. E nós precisamos também aprender isso com a igreja de Éfeso. Precisamos aprender a valorizar a doutrina que nos foi legada, aquele corpo doutrinário, aquela preciosa graça que nos foi trazida por Jesus e que compõe a pregação do Evangelho. Isso devemos valorizar sempre e devemos anunciar aos 4 cantos. Essa igreja pôs à prova aqueles que se dizem apóstolos, mas não são. Eu acho que mais do que nunca nós precisamos dessa qualidade. Precisamos estar atentos para colocar à prova os que se dizem apóstolos, mas na verdade não são. Agora, a pergunta é, como é que a gente consegue isso? Como é que a gente consegue desenvolver uma igreja que tenha qualidade doutrinária ao ponto de avaliar ministérios e apostolados e rotulá-los de negativos? Como é que uma igreja chega a esse ponto? Através, evidentemente, do estudo sistemático da palavra de Deus. Sem o estudo sistemático da palavra de Deus, queridos irmãos, nós não teremos condições de avaliar nem a nós mesmos. Eu li que o FBI dos Estados Unidos, ele treina os seus agentes a descobrirem as moedas falsas. E de uma forma interessante, em vez de ficar estudando como são feitas as moedas falsas, como elas são constituídas, qual o material, como é que não é, eles passam mais tempo
mais tempo estudando as moedas verdadeiras. Eles passam mais tempo estudando as moedas verdadeiras. E assim, quanto mais tempo você passa com a moeda verdadeira, você tem mais condições de rapidamente e facilmente identificar a moeda falsa. Então era assim que Éfeso também foi treinada. Foi treinada assim. Ela foi treinada com a palavra de Deus, e de posse da palavra é possível avaliar quem é de Deus e quem não é. E então fica fácil reconhecer as falsificações. E um exemplo de falsificação nos é dado aqui no versículo 6. Não sei se você percebeu: tens a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas. Nessa tradução aqui está acentuado no i, por isso eu estou falando nicolaítas, mas eu cresci, acho que nós crescemos ouvindo nicolaítas. Ninguém sabe nem a pronúncia direito. Por quê? Porque não há realmente informação histórica alguma a respeito desse grupo. Era uma vez um grupo chamado os Nicolaitas. Não existe isso. Essa história não se escreveu. Não existe. O que existe são conjecturas. E as três principais são as seguintes. A de Irineu, no final do segundo século, na sua obra Contra as Heresias, disse o seguinte, falando dos Nicolaitas: são seguidores de Nicolau, um dos 7 primeiros diáconos, levavam uma vida de desenfreada busca do prazer, ensinando que a prática do adultério é uma questão irrelevante. Olha só, ensinando que a prática do adultério é uma questão irrelevante, bem como o comer coisas sacrificadas aos ídolos. Então eles eram bem liberais, porta escancarada para o pecado. Adultério para eles não era pecado, não existia essa coisa, etc. Isso segundo Irineu. A segunda conjectura vem de Hipólito, discípulo de Irineu, no início do século III. Hipólito associa os nicolaítas com os gnósticos, começa com G, né, os gnósticos, e diz o seguinte: há, no entanto, entre os gnósticos, grande diversidade de opinião. E realmente quem estuda um pouquinhozinho do gnosticismo vai constatar que eles eram um grupo muito louco, né? Aliás, nem era um grupo, eram vários grupos, de várias ideias e várias tendências, era uma colcha de retalhos com as ideias mais estapafúrdias. Hipólito continua: mas Nicolau produziu uma combinação generalizada desses homens ímpios. Então Nicolau conseguiu, segundo Hipólito, juntar as mais loucas ideias dos gnósticos numa ideia só. Ele abandonou a doutrina correta, ensinando indiferença diante da vida e da comida. E uma outra conjectura vem a partir da etimologia, da formação da palavra Nicolau. Como Nicolaos significa literalmente vencer, Nike, né? O tênis Nike quer dizer vitória, vitorioso, vencedor. Então, Nicolaus significa vencer as pessoas. Por causa dessa etimologia, os nicolaítas seriam, segundo essa explicação, líderes orgulhosos que queriam vencer as pessoas da seguinte maneira: alegando autoridade apostólica, eles separariam, foram talvez os primeiros a separar na cristandade esses dois grupos que no Novo Testamento não se separam, o clero e o laicato. De um lado nós temos uma elite espiritual, né, que se aproxima de Deus e que fala com Deus e que intercede. Do outro lado nós temos a ralé, o povo. Essa distinção não é neotestamentária e provavelmente, segundo essa conjectura, estaria na base dos nicolaítas, segundo muita gente. Seja como for, a ideia é que a igreja de Éfeso resistiu a todas essas investidas doutrinárias e a igreja ficou firme. E Paulo já havia dito, quando se despediu dos líderes de Éfeso, lá em Atos capítulo 20, ele disse que depois da partida dele, entrariam no meio do rebanho lobos, Paulo diz, lobos cruéis, ou lobos vorazes, como diz outra tradução. Lobos cruéis entrariam no meio dessa igreja e fariam um arraso. Mas sabe, Éfeso conseguiu resistir. E essa resistência de Éfeso, meus irmãos, é elogiada pelo Senhor Jesus.
Isso quer dizer que nós também, se quisermos ser elogiados pelo Senhor Jesus, nós devemos zelar pela doutrina, não só pela preservação da doutrina, mas também pela propagação da doutrina e também pelo prevalecimento da doutrina, da boa doutrina, da doutrina sadia, como disse Paulo, a sã doutrina entre nós. Então nós temos aqui nessa carta, primeira parte, o elogio. Éfeso é elogiada pelo seu rigor doutrinário, pelo cuidado que ela exercia para com a doutrina. Mas a pergunta é, será que isso é tudo? Será que rigor doutrinário é tudo? Então no versículo 4, nós vamos encontrar o erro. O versículo 4 diz assim: tenho, porém, contra ti. Tenho, porém, contra ti. O comentarista John MacArthur disse muito bem: não me importo, diz ele, não me importo que algumas pessoas tenham algo contra a nossa igreja. Não ligo, honestamente não ligo quando alguém fala mal da nossa igreja. Mas quando é o Senhor Jesus quem diz isso, então é sério. Se alguém fala mal da igreja, a gente não está nem aí, né? A gente vê se há algum mérito na acusação, a gente corrige o que tiver que ser corrigido, mas se é o Senhor Jesus quem está falando da gente, que tem alguma coisa contra a gente, então a gente precisa colocar as barbas de molho e ver o que está errado. Porque, de fato, havia uma pedra no caminho de Éfeso. Não era um problema moral. Diferentemente de Corinto, que, por exemplo, apadrinhava o sujeito que namorava a madrasta. 1 Coríntios 5:1. E era um problema grave. Paulo censura a igreja de Corinto por não tomar uma providência. Não era esse o problema de Éfeso. Não era problema moral, não era problema de escândalo, não era, assim, um problema grave que aparecesse nas manchetes. Era, meus irmãos, o problema de Éfeso, um débito de amor. Na Nova Tradução na linguagem de hoje diz assim: agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Esse é o problema de Éfeso. E eu confesso, olhando assim, a gente nem pensa que é um problema. Isso é algum problema? Não. Eu me lembro de uma música popular em inglês, chamada Você Perdeu Aquele Amável Sentimento. Eu conheci essa música em 94, num cassete que meu sogro tinha, muito bom. E tinha essa música, Você Perdeu Aquele Amável Sentimento. Mas depois fui descobrir, o Dr. Google me informou, que a música é de 1964, 64. E é na história do rádio a música que mais se executou. Mais de 14 milhões de vezes essa música foi tocada. É um casalzinho de Nova York que fez a música, mas a primeira estrofe diz assim: você não fecha mais os olhos quando eu a beijo. Espero que não seja a realidade de nenhum casal aqui, né? E não existe mais ternura no toque de suas mãos. Você está se esforçando para não demonstrar, mas, querida, eu sei que você perdeu aquele amável sentimento. Você não fecha mais os olhos quando eu a beijo. E não existe mais ternura no toque de suas mãos. Você está se esforçando para não demonstrar isso. Mas, querida, eu sei que você perdeu aquele amável sentimento. Triste, né? Mas foi mais ou menos isso, irmãos, que Éfeso experimentou. Os crentes ali permaneciam doutrinariamente ortodoxos, firmes na doutrina, sem vacilar para a direita ou para a esquerda. Mas, com o passar do tempo, eles se tornaram mecânicos em sua demonstração de amor a Cristo. A religião começou a assumir ares de artificialidade. Já não era mais natural dizer, Senhor, eu amo você. Começou a haver, sabe o quê? Esfriamento do amor. Aos poucos, eles foram perdendo o entusiasmo pela pessoa de Cristo Jesus.
talvez valorizando mais o ritual, a rotina, a roda viva da religião, deixando assim enferrujar a devoção. E meus irmãos, eu confesso, não parece um grave pecado isso, não é verdade? Eu estou casado com você, eu sou fiel a você, e por que eu preciso ficar te beijando e te fazendo cafuné toda hora? Você sabe que eu amo, eu pago as contas em dia, está tudo certo aqui em casa. Não é assim que muito marido se comporta? E talvez não seja um problema grave no seu casamento, mas no casamento de Cristo com a igreja é um problema grave. É um problema grave. E o ativismo, então, para compensar, quase sempre é para compensar, o ativismo de Éfeso, né? Conheço as tuas obras, fazes isso, fazes aquilo, teu trabalho, tua perseverança, não suportas os maus, tens perseverado e sofreste por causa do meu nome e não te desanimaste. Mas na hora de demonstrar um carinho para com o Senhor, não existe mais isso. Parece que a religião em Éfeso virou rotina, ficou uma produção em série, aquela coisa mecânica. Isso me faz lembrar uma história contada por Charles Swindoll. Ele conta num de seus livros uma história que ele leu e que aconteceu no norte da Índia. No norte da Índia, num pequeno vilarejo, houve lá certa vez um bazar. E nesse bazar, todo mundo trazia tudo para trocar e para vender, valia tudo. E um fazendeiro trouxe as suas codornas, um bando de codornas. E para não perdê-las, ele amarrou a perna de uma codorna, a perna de cada uma delas, numa corda. E treinou as codornas de tal modo que elas caminhassem, que elas andassem em círculo, monotonamente. E Swindoll diz, como se elas fossem mulas num moinho, ao redor de um moinho, ali. E as pobres das codorninhas caminhando ali o tempo todo. E a manhã toda, aquele negócio, e ninguém se interessava, elas pareciam tristes, pareciam escravizadas como estavam, realmente não havia nenhuma graça nesses bichinhos. Mas aí passou ali um brahmane, alguém que passou e se apiedou daqueles animais e perguntou quanto é que era, e a pessoa, o vendedor disse, é tanto, o comprador foi, pagou o preço, e disse, agora me faça um favor, pois não? Corta as cordas, dá liberdade para esses bichinhos. Meu senhor, estou pedindo, por favor, já paguei, já claro, tá bom. E o indiano cortou as cordinhas e cada uma das bichinhas ficou livre. Mas sabe o que aconteceu? Ao invés de elas saírem correndo, elas continuaram andando em círculo, andando em círculo do mesmo modo que estavam antes, quando estavam aprisionadas. E o homem diz, mas não é possível. E enxotou aqueles bichinhos, aquelas aves, e elas voaram para ali para perto. Mas mesmo lá onde pousaram, começaram de novo o mesmo círculo vicioso. O mesmo círculo vicioso. Meus irmãos, a igreja de Éfeso já estava fazendo assim as coisas do Senhor. Ela acostumou-se a fazer a obra, né? Ficou escravizada naquilo, e quando o Senhor chega, ela nem percebe. A crise de Éfeso não estava na aparência. Apesar de terem deixado o seu primeiro amor, tudo parecia ótimo do lado de fora. E se você participasse de um culto em Éfeso, talvez você dissesse, mas que maravilha, que bênção, sair daqui hoje alimentado, né? Isso aqui é uma igreja. Talvez. Mas o Senhor olhou e disse, está faltando alguma coisa, está faltando o principal, está faltando aqui é amor, né? Tenho contra ti o fato de que deixaste o teu primeiro amor. E quando uma igreja deixa o seu primeiro amor, ela se esfria para com o seu Senhor, ela se torna fria para com Cristo, e quase sempre ela procurará compensar isso com uma agenda pesada, um cansativo calendário de atividades, talvez até inconscientemente, tentando substituir o amor por Ele, por atividade para Ele. Meus irmãos, que a queda de Éfeso, nesse quesito, nos alerte para que nós também não caiamos, porque significa cair, né? O verbo no versículo 5 é, lembra-te de onde caíste. Isso significa cair, não é elogiável, é censurável. Então nós temos um elogio, nós temos um erro detectado, e Jesus tem conserto. Graças a Deus, a exortação de Jesus é para o bem da igreja, não é? O Deus que denuncia o problema, Ele
aponta a solução aqui no versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e volta às obras que praticavas no princípio. Então, a solução de Jesus para uma igreja em queda livre, como é o caso de Éfeso, passa por um tríplice procedimento. Primeiro, lembra-te de onde caíste. Jesus nos manda puxar pela memória. Ele nos convida ao exercício da lembrança. Talvez por isso, pastor Israel, nós tenhamos, todo primeiro domingo aqui, ceia, todo primeiro domingo tenhamos aqui esse rito, esse memorial. Por quê? Porque Jesus sabe que facilmente esqueceremos o que Ele fez por nós. Por isso nós temos que comer esse pão e beber desse vinho, que é para nos lembrarmos. Lembra-te, pois, de onde caíste. Então Jesus nos convida ao exercício da lembrança. Onde foi que nós começamos, irmãos, a trocar o Deus dos ministérios pelos ministérios de Deus? Por que ficamos tão empolgados com a agenda de Jesus que acabamos esquecendo-o e deixando-o para trás? Lembra-te. Segundo lugar, arrepende-te. É a ordem do cabeça para o restante do corpo. E nós já sabemos, nós que fomos criados na igreja, ouvindo o evangelho a vida toda, sabemos que arrependimento significa mudança de mentalidade. Arrepende-te, Éfeso. Mude a sua mentalidade. Tanto quanto o pecador precisa se arrepender de sua velha vida, a igreja faltosa precisa se arrepender de ter deixado o primeiro amor. O crente precisa se arrepender de não mais vibrar com a pessoa de Jesus. Como é que está a sua vibração com Jesus? Ele é ainda o seu grande amor? Ele é o tesouro do seu coração, mais do que tesouros? E em último lugar, pratica as primeiras obras. É voltar ao ponto inicial e tentar reconstituir ou reconstruir o itinerário sobre novas bases. O Senhor da igreja não quer, irmãos, que nós, deixando-o, inventemos obras. Quanto mais obras, melhor, dizemos às vezes. Ele não quer que inventemos obras novas, mas que pratiquemos as primeiras. As primeiras que são vitais, que são as mais importantes para a nossa fé. Parece que Éfeso ouviu isso e levou a sério. Porque no início do segundo século, Inácio de Antioquia escreve uma carta, epístola de Inácio aos Efésios, no capítulo 8, ele diz assim: vocês que são da igreja mais santa, a dos Efésios, que é tão famosa e celebrada em todo o mundo, vocês, estando cheios do Espírito Santo, não façam nada segundo a carne, mas todas as coisas segundo o Espírito. Vocês estão completos em Cristo. Conclusão. O versículo 7 diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas espere, eu nunca entendi essa frase. Frase dita 13 vezes pelo mesmo locutor, Jesus Cristo. Ele diz, desde as parábolas em Mateus 13 até aqui em Apocalipse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas eu achava que é óbvio, quem tem ouvidos, ouvir. Mas não é óbvio. Não é tão óbvio quanto parece, senão o Senhor Jesus não teria dito. Lá no Espírito Santo, estive de férias mês passado, eu ouvi uma frase que eu acho que ajuda bem a entender: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Diz assim: quem agora não escuta cuidado, mais tarde ouvirá coitado. Quem agora não escuta cuidado, mais tarde ouvirá coitado. Jesus, é como se Jesus dissesse à igreja: Éfeso, preste atenção, isso é sério. Éfeso, é o Espírito Santo de Deus que está dizendo isso a você. E meus irmãos, se o Espírito ainda nos fala, é porque ainda há esperança para nós. Vamos orar.
Agradecemos-te, Senhor, o fato de nos colocares na tua igreja como membros, por nos teres retirado da condenação do pecado, por nos teres retirado do caminho do inferno e nos teres dado uma vida nova em Cristo Jesus. E como foi emocionante receber essa vida nova. Mas, Senhor, à medida que o tempo vai passando e essa experiência inicial fica mais distante, parece que dela nos esquecemos. Então, Senhor, ajuda-nos a não cometer o mesmo erro de Éfeso. Ajuda-nos a não substituir o amor a Ti por obras para Ti. Dá-nos um coração devoto, sincero, ligado ao Teu coração. Que este dia nesta Tua casa seja um dia de muita festa, celebrando a Tua palavra. E que cada crente a receba como desafio para o seu coração. Nós oramos no nome precioso daquele que escreveu 7 cartas às 7 igrejas. Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador para sempre. Amém. Nós vamos cantar agora, então, a primeira estrofe deste hino que nos fala da preciosa graça de Jesus. Enquanto vamos nos preparando interiormente, em continuidade da mensagem que ouvimos, para a celebração da ceia do Senhor. Pastor João, nós aqui em nossa igreja celebramos a ceia nos 2 primeiros cultos do primeiro domingo e nos 2 últimos cultos do terceiro domingo. Fazemos isto. Entendemos, pessoalmente, entendo que deveríamos fazer isso em todos os cultos, mas por razões pragmáticas ou até mesmo para não cairmos numa tremenda rotina, nós não o fazemos, mas o mandamento de Jesus é que devíamos fazê-lo todas as vezes que nos reuníssemos. Não somos assim tão obedientes quanto deveríamos. E esta música que vamos cantar nos fala precisamente sobre a razão de nossas vidas, a razão de nosso encontro, a razão do nosso culto. Porque tudo que nós fazemos é por causa, e poderíamos dizer, também é para a preciosa graça de Jesus. Assentados como uma oração, vamos cantar então a primeira estrofe desta música que nos convida então a meditar na graça de Jesus. Pastor João, aqui convido para estar aqui ao meu lado, o pastor Carlos Daniel também, o pastor Alcimir, nos lembrou que, às vezes, a nossa experiência, que cantamos agora, vai ficando um pouquinho para o passado, né? E, às vezes, não tem mais o efeito de memória que um dia teve. Aquela expressão, né, quando eu me converti, que é uma lindíssima expressão. O apóstolo Paulo
sempre tinha em mente aquele quadro de Jesus o convidando, né, com uma expressão de advertência: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Mas isso pode ir ficando no passado. Alguns aqui isso aconteceu há mais de 50 anos, outros há menos de 50 anos. E às vezes nós acabamos vivendo das experiências do passado. Quando nós ouvimos uma palavra desta, certamente cada um de nós tem que pensar se também aquele primeiro amor já está com a sua chama apagada. Esse é um momento de reflexão. Quando começamos a cantar aqui, Vânia, você destacou a palavra olhar algumas vezes, e eu fiquei pensando no chamado de Mateus. Para mim, é o texto mais intrigante de toda a Bíblia. Jesus olhou para Mateus e disse: segue-me. O que está por trás de tudo isso? Tem alguma outra história que a gente não foi informada? Eu fiquei pensando depois na vida de Mateus, ouvindo a sua mensagem. Talvez Mateus tenha vivido mais 30 ou 40 anos depois daquela experiência. Aquele olhar de Jesus. Mas não um olhar para repreender, mas um olhar para convidar. Eu diria que Jesus talvez nem precisasse dizer nada. Olhou para Mateus, seguiu o seu caminho, Mateus se levantou e foi atrás. Uma experiência, sem dúvida, para Mateus inesquecível, talvez intransmissível, mas inesquecível. Essa é a palavra. E a nossa experiência? Mais do que a nossa experiência, e a nossa vida a partir daí? Aquela declaração de amor que nós fizemos, nós ainda fazemos, como você também mencionou no caso do amor conjugal. Penso que essa é a hora de cada um de nós fazer uma reflexão. Vou pedir a Sueli para tocar então uma música, e nós todos vamos, antes de participar dessa ceia, responder a esta pergunta: se essa carta fosse dirigida a mim, eu também aceitaria que perdi o primeiro amor? Se eu perdi o primeiro amor, se eu sou Éfeso na vida, o que eu preciso fazer? O texto bem comentado já nos diz. Vamos pensar um pouquinho nisto. A música pode continuar e nós então vamos, com os nossos diáconos e pastores aqui, participar então deste momento.
Pastor Alcenir vai então orar agora, dando graças a Jesus pela preciosa graça dele e por sempre nos chamar a revisar as nossas próprias vidas para uma vida que vale a pena. Obrigado, Pai, pela oportunidade que temos como igreja tua de participarmos deste culto que nos leva a nos lembrarmos, ó Deus, do teu sacrifício, da tua salvação que um dia nos alcançou. Ó Senhor, que aquele primeiro amor que nos motivou possa estar presente na vida de cada um aqui. Se por um acaso nós não oramos como deveríamos orar, se não lemos mais a Bíblia como deveríamos ler, se não amamos mais os nossos irmãos como deveríamos amar, que esse sentimento do primeiro amor possa ser reacendido em nossas vidas, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade que temos de participarmos deste memorial. Amém e amém. Amém. Segundo mandamento, então, de Jesus, lembremos-nos, vamos acrescentar, lembremos-nos do nosso grande amor, Jesus Cristo. Participemos, então, do pão. Arrependidos, tomemos do cálice. Vamos então ficar em pé e vamos cantar as estrofes restantes do Preciosa Graça de Jesus. Talvez atrapalhemos um pouquinho a música, mas quero pedir que nós todos nos demos as mãos do modo que nós conseguirmos para salientar que, como orou o pastor Alcenir, lembrar, arrependermos-nos e praticar as primeiras obras tem a ver também com a comunhão que temos uns com os outros. Vamos cantar. Vai atrapalhar um pouquinho você, mas você é bom, você resolve o problema. Pastor João vai nos despedir com a bênção apostólica.
Senhor Jesus Cristo e a comunhão sublime, solene, permanente do Espírito sejam com esta igreja e com os demais irmãos espalhados pela face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Faremos um intervalo e daqui a pouco estaremos de volta. Bem-vindos também, obrigado, pastor João, mais uma vez.